desta aula, ok? Talvez eu tenha que dar umas paradinhas, porque estão aparecendo mais pessoas. Ok? Bom, deixa eu ver, eu parei. Então, eu gostaria de dar as boas-vindas ao nosso curso de grupos e livro de notas, onde vocês vão aprender justamente sobre como criar e gerenciar grupos dentro do Moodle e o próprio livro de notas. Nosso público são professores e pessoal interessado na gestão e utilização dos recursos de agrupamento. Essas informações que eu estou passando estão lá no começo do curso. E, ao final do curso, a gente espera que vocês compreendam como configurar a criação de grupos, fazer a criação de grupos e como realizar a avaliação, a correção de provas e o cálculo da nota final. A carga horária é 8 horas, divididos em 4 horas síncronas online, que serão 2 horas hoje e 2 na sexta-feira, e 4 horas de aula assíncrona, online, onde vocês têm videoaulas como material de estudo. Eu espero que vocês tenham conseguido visualizar as videoaulas, e eu vou apresentar rapidamente o material novamente para vocês, para tirarmos algumas dúvidas. Sobre a forma de avaliação. A forma de avaliação é pela base na participação, ou seja, no que vocês participarem do curso e visualização dos vídeos, e o envio obrigatório de uma pesquisa de satisfação e autoavaliação que vocês têm disponível no final do curso. Ok. Bom, como eu mostrei já no vídeo inicial, a parte de grupos tem 4 tópicos. Primeiro, uma teoria sobre como o Moodle organiza os grupos. Um segundo vídeo, como podem ser criados os grupos. O terceiro vídeo, como alocar grupos a atividades, ou seja, se eu desejo que uma atividade seja feita em grupo, como eu programo isso dentro do Moodle. E, por último, ainda sobre grupos, a escolha de grupos. Fernando, tem uma solicitação aí para ti, eu acho. Eu acho que já entrou. Bom, desculpa, eu agora me perdi. É na aula 2, tu ia falar agora. Ok. Tá, e a segunda aula é sobre os conceitos de livro de notas e como é que se configura o livro de notas, como é que eu faço a correção das tarefas e a correção das tarefas em grupo. Então, esses são os itens de nosso curso. Bom, sobre grupos, então, como eu disse, o material de estudo está composto por videoaulas curtas, e eu vou repetir rapidamente, certo? No Moodle é possível criar grupos, ou seja, dividir os alunos em determinados grupos. Esses grupos podem ser visíveis ou separados, esse conceito é importante. Ou seja, grupo visível, um aluno de um grupo visualiza os alunos do outro grupo e sabe que existem. Grupos separados é quando um grupo, os alunos de um grupo, não conhecem os alunos de outro grupo. Isso é feito, pode ser feito, por exemplo, em ensino à distância,
onde eu tenho 2 polos, e eu não quero que os alunos de um polo conversem com os alunos de outro polo, então eu crio esses grupos separados. Bom, pois não? Uma pergunta ali, Fernando, qual é o objetivo de fazer grupos separados? O grupo separado, justamente, o objetivo seria que, por exemplo, você tem um curso à distância, como tinha na UAB, com 7 polos que estão recebendo. Então, cada polo é um grupo separado, certo? E não conhece da existência do outro polo. Então, você praticamente trabalha com diferentes grupos. Os alunos de um grupo, então, não sabem que os outros também estão fazendo a mesma tarefa, não conseguem se comunicar. Isso aí depende do modelo, tá? Bom, outro conceito importante no Moodle, que está lá nos vídeos, é o de agrupamentos. O agrupamento é uma coleção de grupos. Eu posso ter necessidade de grupos diferentes. Por exemplo, eu organizo os alunos em duplas para fazer um determinado trabalho. Então, esses grupos são de 2 em 2. Mas eu posso depois mandar fazer um projeto onde eu quero organizá-los de 4 em 4. Então, eu teria 2 agrupamentos. Um agrupamento dos grupos de 2 e um agrupamento dos grupos de 4, certo? E eles têm denominações diferentes. Isso vai permitir que eu aloque depois a tarefa a os grupos de um determinado agrupamento, certo? Então, isso tem uma série de implicâncias, inclusive na correção das tarefas. Então, a diferença de grupos e agrupamento. O grupo é um conjunto de usuários. Agrupamento é um conjunto de grupos. Fernando, uma questão ali do professor Alain. Se dá para fazer atividades separadas em grupos também com a mesma turma? Dá sim. Dá atividades separadas em grupo. Como eu estava explicando, lá no vídeo, inclusive, está explicado no vídeo introdutório, tá? Eu poderia, sim, fazer uma atividade que somente uma atividade que é escrever um artigo. Isso aí em duplas. Então, eu vou chamar esse agrupamento de escrita de artigos. E quando eu mandar fazer a atividade, escrever o artigo, o enunciado, eu vou dizer que essa atividade só pode ser realizada pelos grupos do agrupamento de duplas. Eu posso ter outra atividade que são 4 alunos, 4 grupos, grupos de 4, seria com outro nome. Então, diríamos assim, uma vez que eu tenho os grupos, eu posso fazer conjuntos de grupos para a atividade que eu desejar. Inclusive, por exemplo, eu posso, os que ficam na recuperação, montar um agrupamento, só os que ficam na recuperação, que vão precisar fazer mais uma prova, mais um trabalho, e os outros não têm nem acesso a esse trabalho. Não sei se eu expliquei, professor. Ok. No vídeo também, no segundo vídeo, eu já mostro como é que eu vou colocar alunos nos grupos. Tem várias formas de fazê-lo. Eu fazia até tempo atrás, pedia para os alunos me mandarem por e-mail, acho que era por uma tarefa, o nome do grupo e os componentes. E eu manualmente ia montando os grupos dentro do Moodle, certo? Isso dá muito trabalho. Eu
posso... Deve ter alguém entrando, só um minuto. Tem alguém querendo entrar? Entrou. Eu posso pedir, então, para os... Isso está me matando. Eu posso, então, solicitar que os próprios alunos criem os grupos e participem desses grupos. Isso é uma atividade chamada escolha de grupo, que pode ser feito o seguinte, pode ser criado o grupo por alunos, ou eu já posso criar os grupos antes e pedir para os alunos se incluírem nos diferentes grupos. Ou posso solicitar ao próprio Moodle ele criar os grupos e colocar alunos dentro desses grupos. Eu só tenho essas três opções. Se eu vou pedir ao Moodle que ele crie grupos de forma automatizada, para saber o total de grupos, eu tenho duas formas de informar um Moodle. Dizer esse próprio número, eu quero 5 grupos, eu quero 10 grupos, ou dizer o número de alunos máximos em cada grupo e o número de alunos mínimo em cada grupo. Então, o Moodle vai fazer a conta para criar os grupos necessários. Como é que o Moodle vai escolher os integrantes do grupo? Ele pode simplesmente não escolher, ou seja, a gente diz, cria os grupos e não inclua ninguém. E depois manda os alunos entrarem, ou o professor coloca os alunos. Você pode pedir para ele distribuir aleatoriamente, ele vai escolher alunos, por exemplo, que eu mandei montar grupo de 4, ele vai sorteando nomes e jogando nos grupos aleatoriamente. Isso é bom quando eu não quero que se formem aqueles grupos de amigos ou quero uma diversidade no grupo. Ele pode usar a ordem alfabética também, vai pela letra A, B, C, e assim vai preenchendo, pelo nome, ou pode ser pelo sobrenome e depois pelo nome, ou simplesmente de ordem alfabética pelo ID interno de cada aluno, que às vezes o aluno nem conhece também. Então, basicamente, o que você pode usar muito é distribuir aleatoriamente, que é o que nos interessa, ou simplesmente não distribuir. Tá, agora vocês vão perguntar como é que ocorre no Moodle. Eu vou testar, explicar rapidamente e talvez no final, ou se tiver algumas questões, na segunda parte da aula, nós vamos trabalhar, eu posso trabalhar no Moodle esses assuntos, tá? Bom, então, para criar grupos, é bom na parte de administração do curso, usuários grupos, que fica nesse local, certo? E dentro disso, vou ter a opção de criar um grupo, ou criar vários grupos, ou até de importar grupos prontos. Eu confesso que isso é mais difícil de ser utilizado, mas existe essa possibilidade também, importar de uma tabela Excel. Aí tem que seguir as regras de formatação que eles pedem. A parte que vocês vão encontrar é grupos. Então, aqui vai ter onde que vão ser criados os grupos. Embaixo tem as escolhas. Então, aqui vai listando os grupos. E quando eu seleciono um grupo, aqui vai me dar os nomes dos alunos. Na hora de criar um grupo, eu preciso dar um nome. Se quiser, coloco uma descrição para o grupo. Vejam que esse nome é para 4 alunos, ou 5, ou 10, quanto você botar no meu grupo. E pode-se incluir uma descrição, imagens do grupo, etc. E os alunos vão aparecer dessa forma, desse lado. Então, tem o grupo alfa, por exemplo, e os alunos que pertencem a esse grupo. Então, dentro de 2 grupos, é só selecionar cada um dos grupos e vou ver seus alunos correspondentes.
Na mesma página, eu tenho a questão dos agrupamentos que nós falamos. Então, ele vai mostrar os agrupamentos, grupos e as atividades e a forma de edição. Então, eu posso aqui criar um agrupamento, onde eu vou ter que dar um nome, por exemplo, nesses exemplos que vocês vão ver, eu chamei de agrupamento inicial, e incluir os grupos. Eu incluí grupo alfa ou beta. Aqui em agrupamentos, ele dá, então, quais são os grupos desse agrupamento. Então, no agrupamento, grupo inicial, foram criados 2 grupos, alfa e beta, que eu, como professor, escolhi os nomes. Tá? Na visão geral, ele vai mostrar para vocês todos os grupos, os agrupamentos e os grupos que tem, e quais são os alunos que estão em cada grupo. Tá? Isso vocês veem também no vídeo. Eu posso também, se eu não quero criar um grupo, único grupo, eu posso criar vários grupos, tá? Aqui o importante é o seguinte, o esquema de nomes, tem no Moodle uma forma de eu indicar, por exemplo, se eu botar arroba, ele vai criar grupo A, grupo B, grupo C, grupo D, etc. Se eu colocar cerquilha, ele vai criar grupo 1, grupo 2, grupo 3. Eu posso até dizer qual a palavra que eu queira que coloque. Tá? O critério para definição de grupos é aquilo que eu falei. Posso dizer o número de grupos ou número, aqui eu digo o número de grupos, se eu coloco aqui, ou número de alunos por grupos. E aí uma série de itens, por exemplo, no grupo vão entrar somente estudantes, aí eu tenho diferentes agrupamentos. Eu posso já selecionar os que já estão no agrupamento, os que estão em determinado grupo, etc. Isso sobre os membros do grupo. Bom, como é que eu vou alocar grupos a atividades no Moodle? Certo? Basicamente, na página inicial do curso, no local que eu quiser, eu vou ativar a edição e adicionar tópico, eu vou adicionar escolha de grupo. Fica nessa linha aqui, não é que está selecionada, isso aqui é já para atividade ou recurso, tá? Isso aqui é tarefa. Existe uma atividade que está na ordem alfabética, ficou um pouquinho para cima, seria a escolha de grupo, onde você pode escolher, permitir que os alunos escolham os grupos. Está explicado bem em detalhes nos nossos vídeos, que vocês podem ver quantas vezes quiser. Tá? No caso de tarefa, tá? Como vou alocar atividade em uma tarefa, vou adicionar atividade, por exemplo, tarefa. Eu posso alocar isso para grupos para tarefa, lição, laboratório de avaliação. Tem alguns itens que posso pedir para fazerem em grupos. Nos itens tarefa, no geral, você tem uma série de informações, tá? A notificação já fica mais embaixo. Depois que você especifica a tarefa, etc., as datas, você vai ter mais alguns tipos de feedback, configurações de envio, que vai dizer a questão das datas e outras questões, e configurações de envio em grupo. Tá? E aí que você vai informar quais são se os estudantes enviam em grupo, sim, somente membros do grupo podem fazer o envio, então
do grupo A sou alguém que seja do grupo A. Pode-se exigir ou não que todos os membros do grupo enviem. Normalmente, se não, você deixa não, que se um aluno manda, e essa tarefa, vocês vão ver logo a seguir, ela aparece para todos os alunos. Se um colega mandou, os 5 mandaram e dá ok. E a gente deve dizer para que agrupamento essa tarefa se aplica. Ou seja, aquilo que o Ilaim perguntava, se eu tenho uma tarefa lá, que é uma prova de recuperação, eu digo, é agrupamento onde estão os grupos dos que vão recuperar. Ou, se eu tenho uma tarefa que é escrever um artigo, é o agrupamento de duplas. Esses nomes eu escolho, o nome do agrupamento e o nome dos grupos também o professor pode escolher, tá? Na escolha de grupo até dá para deixar o aluno mudar depois o nome do grupo. Algumas vezes eles preferem mudar os nomes. Aqui, a escolha dos grupos não muda. Justamente, administração, usuários, grupos. Nós temos os grupos, agrupamento, por exemplo, no agrupamento temos trabalho com 2 grupos, alfa e beta, tá? E já detalhamos isso como fazer no Moodle. Agora... Fernando, para mudar o nome do grupo, o aluno tem permissão? Estou perguntando. Sim. Na realidade, aqui, na escolha do tópico grupo, adicionar, então, vou ativar a edição, vou ver em qual tópico vou adicionar, e na atividade, justamente, tem a escolha do grupo, que ela é como mais uma atividade que eu vou colocar no meu curso. Então, por exemplo, vai começar o primeiro bimestre, eu digo, vamos escolher os grupos para as tarefas desse bimestre. Termina no próximo tópico, escolha de grupos para a segunda tarefa. Posso ir fazendo várias escolhas de grupo. Se vocês verem, a escolha do grupo já tem um título, então o aluno vai ver, mas é sempre bom explicar, botar uma escolha que esteja clara. E também eu posso, como todas as atividades, botar uma descrição, que se eu clicar aqui, ela vai aparecer no curso, certo? Fernando, tem uma dúvida ali. Que não entendeu direito, se dá para avaliar os alunos individualmente, né? E se dá para criar grupos com usuários diferentes por bimestre. Dá. Vamos lá. Só deixa eu voltar, porque eu não estou vendo as caras, já me complica mais. Como é que seria a pergunta? Vou ver. A primeira, né? É se dá para avaliar os alunos individualmente. Tá. Avaliar alunos individualmente, a tarefa não deve ter sido alocada a grupos, tá? Então, eu faço uma tarefa e na configuração de envio, lá onde na hora que eu boto a tarefa, eu vou voltar. Aqui, nas configurações de envio, tem envio em grupos. O default do Moodle é não. Então, eu crio uma tarefa e coloco não aqui, cada aluno tem que mandar uma resposta da tarefa, certo? Se eu boto sim, eu preciso dizer qual o agrupamento. Lembrem, agrupamento é um conjunto de grupos. Como definir em conjuntos? Pode ser um conjunto de um só também, certo? Eu posso botar, sei lá, todos os alunos, o grupo
aqueles 5 que estão com nota ruim, eu digo, olha, vocês 5 vão fazer um trabalho em grupo e me entregar. Eu chamo esse grupo dos 5, e o agrupamento é recuperação do grupo dos 5. Então, a tarefa ela é alocada ao agrupamento da recuperação do grupo dos 5. Tá. Tem uma outra aqui. Se pode-se criar grupos, né, com usuários diferentes por bimestre. Pode, sem problema nenhum. Pode. E cada agrupamento tem um conjunto de grupos. Os conjuntos de grupos, eles podem ser criados de N formas diferentes, certo? Então, eu tenho um agrupamento e dentro dele tenho grupos. Os grupos podem ser um único grupo, certo? Onde eu vou botar todos os alunos ou só um aluno, certo? Ou 2, ou 3, ou quantos quiser. Posso ter 3 grupos onde eu manualmente aloquei os alunos, ou posso pedir para o Moodle, cria 3 grupos e divide a turma para que os grupos fiquem iguais, certo? Isso seriam os grupos, o agrupamento primeiro bimestre. No segundo bimestre, faço outro agrupamento e digo, divide novamente agora em 10 grupos de 4 alunos, ou 10 grupos, que vai dar 4 alunos cada um, divide aleatoriamente, e no segundo bimestre eu trabalho com 10 grupos, e não mais com 2 que eu tinha falado, 4. E o próprio aluno pode mudar o nome do grupo? Isso lá na escolha que eu estava para explicar. Vamos lá. Escolha de grupo. Na escolha, então, eu tenho o título, a descrição, e aqui está muito pequeno. A data que vai ser aberta, ou seja, tudo aquilo que é normalmente. E como outra atividade, quando que vai ser aberta a atividade, quando vai se fechar, sabe? Aí tem um item aqui, depois eu posso até mostrar no Moodle, selecionar grupos do agrupamento. Aí que eu tenho que dizer qual agrupamento. Eu digo, olha, os alunos do agrupamento segundo bimestre vão ser selecionados aqui. Aí tenho mais, eu tenho um número mínimo de alunos, um número máximo de alunos, tá? Deixa eu ver se eu consigo. Mas o aluno não pode mudar o nome, né? O número não. Só um pouquinho que eu estou tentando aumentar a tela para vocês verem melhor. Acho que agora deu. Tá? Então, aumentou a tela, professor? Aumentou. Dá para ver bem. Agora sim. É selecionar grupos do agrupamento. Aí tem que dizer qual os... não, aqui de qual grupo do agrupamento. Aqui é o seguinte, na escolha de grupo já diz qual era o agrupamento, agora tem que dizer se são todos os grupos ou um. Aí o número mínimo de membros, aqui está 0, mas eu posso botar, no mínimo tem que ter 2 e no máximo tem que ter 4, certo? Número máximo. Número máximo de grupos que um aluno pode participar. Observe, o Moodle até é tão flexível que ele deixa que o aluno participe de 2 grupos ao mesmo tempo. Depende se eu quero, depende da minha atividade didática, se tem, sei lá, um grupo para fazer uma pesquisa sobre um assunto e sobre outro assunto, eu posso dizer, olha, os alunos, vocês vão ter que fazer pesquisa em 2 grupos, de 2 grupos, participar de 2 temas, certo? Eu acho que, deixa eu ver, Ctrl+. Então, tem também a informação de mudar o nome. Se não está aqui... aqui, novamente. Não tinha olhado essas... participantes podem participar do grupo. Participantes podem deixar grupos. Eu posso dizer o seguinte, eles não podem sair do grupo. Entrou e não sai mais. Podem criar grupos. Olha, aqui está dizendo que sim. Então,
um aluno pode ir lá e fazer um grupo novo? Depende se eu já dividi ou se não dividi. Se não, eu posso dizer, olha, ele pode criar, certo? Os participantes podem definir o nome dos grupos. Olha aqui, eles podem definir o grupo do nome. Podem editar a descrição do grupo. Eu posso dizer, olha, vocês escolhem um grupo, coloque uma logo para seu grupo lá na descrição. Então, eles vão editar e participar isso. Inclusive, a última aqui, podem estabelecer senhas para participar do grupo? Eu posso dizer que sim. Então, quem cria o grupo, o primeiro aluno cria o grupo e dá uma senha. Só os amigos que ele passar por WhatsApp a senha vão conseguir entrar no grupo dele, se o professor ativou aqui. Então, é bastante flexível enquanto aos assuntos. Como eu disse, desculpa. Aqui, então, uma descrição, a data e horário que será aberta e será fechada essa opção. Selecione os grupos de interesse dentro dos agrupamentos. Às vezes, eu só permito, sei lá, que um grupo diga que vai ser mudado, vai ser criado, mas normalmente é para todos. Defina o número mínimo e máximo de membros por grupo. Determine o número máximo de grupos ao qual o participante pode participar. Aí a escolha que eu tinha mostrado aqui, estamos aqui, se ele pode participar dos grupos, se ele pode deixar os grupos, se ele pode definir o nome dos novos grupos, de novos e antigos também, tá? De novos grupos também. Definir e editar a descrição do grupo, acho que o nome também entra nos antigos. E estabelecer senhas para participar dos grupos. Ainda tem, eu posso vincular supervisores aos grupos, dizer qual seria o papel do supervisor. Isso no caso que eu tenho assim, vou criar um grupo para fazer trabalho sobre, sei lá, sobre um assunto X. Então, eu digo, olha, supervisor vai ser moderador e qual é o papel dele, certo? Vai ser um tutor que vai ser um supervisor. E o que ele pode fazer? Isso aí a gente usa muito pouco, tá? Eu sempre gosto também de ajustar a conclusão da atividade grupo, ou de todas as atividades. Aquele quadradinho que aparece do lado é um controle que os alunos têm. Então, os alunos podem marcar manualmente ou, quando visualizam a atividade, é automaticamente marcado. Isso também pode ser feito para atividade escolha de grupo. Tá? Se eu quero, por exemplo, sempre lembrando, eu posso ir aqui no meu nome, no Moodle, e mudar o papel, certo? Então, eu vou mudar o papel para estudante e eu vejo como estudante. Tá? Então, bom, tem um fórum de discussão que vocês podem participar, que os nossos tutores e coordenadores de tutoria participam, e eu também participo, onde podemos tirar dúvidas. Na próxima aula que eu vou ver livro de notas, eu estaria agora disponível para responder mais perguntas. Eu vou parar aqui a apresentação. Suponha que a professor Marcelo,
Qual foi a última que eu respondi? A última foi respondida já. Não, mas tem a da Beatriz. A última sobre se os alunos poderiam trocar o nome, né? Tem uma ali que também me chamou a atenção, fiquei interessada também, foi o Rigueto quem fez, a André Rigueto, né? Fez uma pergunta ali, é a última que ficou sem responder, professor, e eu também gostaria de saber essa pergunta que o Rigueto fez aqui, me interessou. Suponha que você... Tá, deixa eu... Suponha que você tenha planejado um ano de atividades, mas no último bimestre você nota que, devido à evasão dos grupos, eles estão desequilibrados. É possível redistribuir? Deixa eu pensar, eu estou pensando. Tecnicamente é possível, quer dizer, eu podia fazer outro agrupamento e digo, gente, monte os grupos de novo, escolham grupos novamente, certo? Eu acho que o mais seguro a ser feito, porque se eu mudar o aluno de grupo, eu não sei o efeito sobre as notas, entendeu? Eu faria, para ter mais certeza, eu criava novo agrupamento e mandava eles montarem novos grupos. Isso aí fica mais fácil. Porque, para trás, eu acho que... Não, outro dia andei testando e, realmente, se o aluno entra no grupo depois de ser mandado o trabalho, talvez ele não receba esse trabalho, entendeu? Acho que só na hora que é mandado ele tem que ser parte do grupo. Porque acontece o seguinte, tem uma atividade para o grupo. Eu tenho 4 pessoas. Um manda, esse trabalho vai começar a aparecer como se fosse mandado pelos 4, certo? E o professor, ao corrigir, pode corrigir só um e depois, imediatamente, a nota é dada para os 4 também. Então, eu acho que se eu mudar os nomes, pode dar algum desequilíbrio. Neiva, por favor, feche o microfone. Acho que está aberto. Ok? Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Não, tudo certo. Sim, Neiva perguntou sobre mudança de nome de grupo. Os alunos podem mudar o nome dos grupos sem nenhum problema. Só na escolha do grupo, tá? Quando eu permito eles fazer a escolha do grupo, ali que eles podem mudar o nome do grupo. Eu acho que algumas pessoas saíram, não, mas tudo bem. Mais alguma questão? Eu não sei se todos vocês conseguiram assistir os vídeos. Tem mais uma ali, Fernando. Se é possível ver quais alunos acessam o grupo. Acessam o grupo. É. Deixa só um pouquinho. Eu vou no... Beatriz, acessam o grupo. Acessam no sentido... Na realidade, vamos lá. O grupo, ele funciona para determinadas atividades. Por exemplo, a tarefa, certo? Se alguém do grupo envia a tarefa e está configurado para todos terem a mesma tarefa, ela vai aparecer para todos. Eu posso saber quem é que enviou, mas fora isso, eles não vão ter porque você não acessa o grupo, você acessa a tarefa, certo? Você não chama o grupo para se reunir, a não ser que vocês tenham um bate-papo em grupo, etc. Mas o grupo, ele
fica fora do Moodle, no sentido de que não tem uma sala de reuniões do grupo. Então, eu não sei se você acessou o grupo. Não sei se foi claro. O grupo serve para trabalhar offline, diríamos. Ok. Certo? Então, o que eu diria é o seguinte: o conceito de grupo não é como em sala de aula que tu diz, o grupo X vai para aquele cantinho, o grupo lá vai para aquele canto. Se bem que eu posso atribuir, isso aí, Beatriz, é bem lembrado, eu até fiz numa outro desses cursos, de ferramentas Moodle, eu posso atribuir chat que vai ser em grupo, que tu vai bater papo só com o pessoal do teu grupo, certo? Eu faço um chat para discussão do projeto. No chat digo que vai ser uma atividade em grupo. E imediatamente é criado um chat para cada grupo. Então, você entra no chat do seu grupo, não vê o chat do outro grupo. E o professor, aí dependendo da configuração, a gente até pode mostrar, dependendo da configuração, o professor vê todos os grupos e pode entrar em todos os chats. Você lembra, professor Marcelo, nas ferramentas Moodle nós fizemos e os alunos online entraram em diferentes, cada um faz o chat com seus colegas de grupo. Aí sim faz sentido o que a Beatriz falou, de saber se ele entrou no chat do grupo dele. Mas a atividade era um chat. Quando a atividade é uma tarefa, não, porque você a tarefa faz em casa, ou faz o grupo em casa sozinho. Quando é um chat, pode ser. Também, não sei se teríamos que ver se a wiki em grupo, mas, sobretudo, o chat é aquele que mais. Desculpa também, é possível criar a videoconferência por grupos, o BBB, certo? O BBB é a conferência da RNP dentro do Moodle. Você pode criar essa conferência por grupos, tá? Tem que ter até cuidado, porque já vi professores com problema porque cada grupo aparecia numa sala diferente. Então, ele vai abrir salas ao mesmo tempo. Se eu tenho 40 alunos, mandei fazer 8 grupos de 5, e eu digo para cria uma videoconferência, mais para os grupos, para o agrupamento dos grupos de 5. Ele não vai criar uma sala, ele vai criar 8 salas, cada uma com 5 alunos. E você só vai conversar com os alunos do seu grupo. Entendido, Beatriz? Ok. Então, essas atividades que podem ser em grupo, eu já testei videoconferência, já testei chat. O wiki eu não tenho usado muito. Talvez o wiki do grupo também pode ser feito em grupo. Os wiki podem ser por grupos, ou seja, em vez de ter um wiki da turma inteira, um wiki de cada grupo, aí sim. E aí eu vou ver quem é que entrou no wiki, certo? Não seria como o wiki é do grupo, eu vejo que naquele wiki do grupo X, quem entrou e quem não entraria, certo? Bom, eu vejo também que tem várias pessoas que talvez não tenham acesso ao Moodle como professores. Eu tenho um espaço lá de treinamento. Eu vou pedir para Luciana e a equipe de apoio passar essa informação para vocês. Vocês podem se cadastrar, vocês vão ter que se inscrever, cada um, mas não é muito difícil. Vai passar uma senha, vão se cadastrar, porque vocês vão entrar não como professor, vão entrar como designer, acho que designer educacional, ou uma questão assim, e vocês vão poder criar grupos, etc, etc. Claro que um vai estar lutando contra o outro, tem que ter cuidado, mas é um espaço bom
para isso. Mais alguma pergunta? Não, por enquanto, não. Ok. Quase tudo que eu expliquei está nos vídeos. Então, recomendo assistir com calma. A parte de correção de trabalhos em grupos vai estar no vídeo da segunda aula. Eu acho que no vídeo final tem no final que tem a correção em grupo. O João Alfredo está. Então, bom, eu tinha o João Alfredo caiu. Ok. Bom, nós tínhamos previsto, então, eu acho que o principal é você olharem os vídeos, tentar fazer alguns exemplos disso e trazer mais dúvidas, se for no caso, para a próxima aula, que vai ser na sexta-feira, às 14 horas. Temos ainda mais uma hora para discussão, mas não sei se precisaria. Professor Marcelo. Eu acho que não tem perguntas, não tem questionamento. Então, acho que o pessoal pode ficar, assistir os vídeos, né? E trazer questões, assistam antes e traz as questões para a aula que vem daí. Sobretudo o livro de notas, ver se vocês conseguem. Não são muito, não são vídeos curtos. Eu acho que só o último que levei 12 minutos. Certo. Tá bom, então. Muito obrigado. Nos vemos na sexta-feira. Ok? Boa tarde, gente. Estou parando a gravação.